Prezado aluno, seja muito bem-vindo ao nosso bloco de número 5. Nós vamos continuar falando, nossa peça é relaxamento da prisão e estamos ainda falando da prisão em flagrante. Então, no final da última aula, nós vimos que o flagrante será relaxado quando ele for ilegal. E a ilegalidade do flagrante vai ocorrer por vício material, vício formal ou desrespeito à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Só que veja só, cuidado. Vício material ficou no bloco anterior. Então hoje eu aqui começo falando do relaxamento da prisão em flagrante, mas por vício o quê? Formal. Relaxamento da prisão em flagrante por vício formal. Eu quero deixar claro que uma prova da OAB pode exigir que você conheça tanto o vício material como o vício formal. Então você pode ter uma peça em relaxamento aonde o flagrante é muito ilegal. Porque além do vício material, você tem o vício formal. Ou pode ser só o material, ou só o formal. Ou só a súmula vinculante número 11. Mas pode ser que a OAB te dê vários vícios. Um de ordem material, um de ordem formal e até a súmula vinculante número 11. E aí você não tem dúvida mesmo que o flagrante é muito ilegal. E flagrante ilegal tem que ser relaxado. Fechou, turma? Então vamos falar agora das formalidades do auto de prisão em flagrante. Porque são as formalidades do auto de prisão em flagrante que podem trazer o flagrante o quê? Para a ilegalidade formal. Vamos lá então. Quais são as formalidades de um auto de prisão em flagrante? Bom, ele começa lá no artigo 302 e vai até o artigo 309 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. Como é que funciona o jogo aqui? O jogo funciona assim, ó. Presta atenção. O jogo funciona assim. Quando o cidadão é preso, quando o bandido, o réu, o nosso cliente é preso, veja, tem que ser, atenção, imediatamente comunicado ao juiz e ao promotor de justiça, ou seja, ao Ministério Público. A prisão de qualquer pessoa, atenção, tem que ser imediatamente comunicada para quem? Para o juiz, para o membro do MP, para a família do réu ou pessoa por ele indicada. Então veja só. Primeiro lugar, ó, auto de prisão em flagrante. Primeira formalidade, comunicação. Imediata para quem, turma? Para o juiz, promotor, para a família ou por pessoa pelo preso indicada. E depois? Depois que houve essa comunicação, a autoridade policial, leia-se, delegado de polícia, ele começa a fazer o quê? A lavratura do auto de prisão em flagrante. Então ele vai ouvir em primeiro lugar quem? O condutor. O condutor é a pessoa que prendeu o réu. E depois ele vai ouvir as testemunhas se houver, a vítima se houver, testemunhas se houver. Mas aí que é o negócio. Professor, e se não teve testemunhas? Atenção! Se não teve testemunhas, o delegado tem que colher a assinatura de duas testemunhas, não do crime, mas que acompanharam a entrega do preso para ele. Então, olha só, de novo, após a comunicação do juiz do MP da família ou por pessoa indicada pelo preso, veja, o delegado vai ouvir o condutor, que é a pessoa que prendeu. E depois as testemunhas do delito, se houverem, a vítima, se houver vítima ao crime, né, turma? E se for possível, porque se é de um homicídio e ela morreu, não vai fazer sessão espírita para ouvir a vítima, pelo amor de Deus. Né, turma? Mas e se não tiver testemunho crime, professor? Aí o delegado ouve de forma obrigatória duas testemunhas que acompanharam a entrega do preso para ele. Que vão ser, na verdade, dois policiais, né? Você já percebeu isso. Beleza, turma? E por último, o preso será interrogado. Lembrando que ele tem o direito de permanecer calado. E que esse silêncio não pode ser considerado contrário a ele. Mas ele tem o direito de permanecer calado? Tem. Ele tem o direito de
permanecer calado. E depois, professor? Então vamos lá. Depois dessas oitivas, aí sim, porque você observou no bloco passado que até agora eu não falei de 24 horas. Porque um monte de gente fica falando que o flagrante acaba em 24 horas. Turma, isso é um erro, hein? Isso é um erro. Porque eu não te mostrei lá que se tiver perseguição pode durar dias? Se é um crime permanente, enquanto não cessar a permanência, o flagrante pode ser praticado a qualquer momento. Então, essa história de 24 horas não é para o vício material, é para o vício formal. Da sua prisão, o delegado tem 24, da prisão, melhor dizendo, o delegado tem 24 horas para fazer o quê, turma? Em primeiro lugar, agora sim, 24 horas, expedir a nota de culpa e entregar ao preso. O que é a nota de culpa? É um documento que o delegado vai entregar para o preso, falando para ele por que ele está preso, quem empreendeu, qual é o crime, tá? Então, em 24 horas, a prova tem que falar que foi expedida e entregue ao preso a nota de culpa. E nessas mesmas 24 horas, o delegado tem que remeter o inquérito policial para quem? Para o juiz. Nessas mesmas 24 horas, o delegado tem que remeter o auto de prisão em flagrante para o juiz. E se o réu declarou que não tem advogado e não tem condições financeiras de contratar um, nessas mesmas 24 horas, uma cópia vai para o juiz e uma cópia vai para onde? Para a Defensoria Pública. Professor, faltou um desses requisitos. Se faltou um desses requisitos, o que vai acontecer, turma? Nós teremos a nulidade do auto de prisão em flagrante. Tá bom? E tem mais. Professor, e se o réu não sabe assinar ou se recusa a assinar? Aí o delegado tem que certificar isso no auto de prisão em flagrante e colher a assinatura de duas testemunhas que o réu não assinou porque ele não sabe ou porque ele não quis assinar. Beleza. Faltou uma dessas formalidades, relaxamento da prisão em flagrante agora por vício formal. Então vamos imaginar que eu fui pego matando o Ricardo. Eu estava lá, tinha acabado de dar o tiro nele, a polícia chegou. Materialmente o flagrante é lícito, mas daí a prova fala que esqueceram de expedir a nota de culpa. E aí, agora, o que você tem? O flagrante tem que ser relaxado. Embora materialmente ele seja lícito, ele tem um vício o quê? Formal. E prisão ilegal tem que ser o quê? Relaxada. E o flagrante então vai ser relaxado pelo vício formal. Beleza, turma? Tranquilo. Agora, e a ilegalidade pela súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. O flagrante, então, pode ser ilícito se houver o desrespeito à súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Então, acompanha comigo o que fala a súmula. Ó, a súmula fala assim: só é lícito o uso de algemas? Ah, professor, e então quer dizer que a súmula vinculante 11 fala do quê? Do uso de algemas. Então, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Professor, foi muito rápido, não entendi, então eu vou resumir para você essa súmula. Na hora que prende o cidadão em flagrante, o que a gente vê nos programas policiais? Ele chega na delegacia, com algema ou sem algema? Algemado. Mas você está fazendo prova para quê, turma? Para OAB. Se você faz prova para OAB, você tem que conhecer isso. Para que a pessoa possa ser algemada, tem que se enquadrar nesses casos especiais da súmula vinculante número 11 do STF. Por exemplo, ele tentar fugir, reagir, para garantir a segurança dele próprio, por exemplo, estão querendo linchar ele, ou garantir a segurança dos outros, porque ele está resistindo à prisão. Aí sim pode algemar o cara. Mas cuidado, essa excepcionalidade tem que ser justificada por escrito. Por quê?
Se a prova falar para você que o cara foi algemado, fora dessas hipóteses, na sua prisão em flagrante, ou que não foi justificado por escrito, você vai relaxar o flagrante. Agora, por desrespeito da súmula vinculante número 11, que ela expressa, sob pena de nulidade do ato. Beleza? Então, relaxamento da prisão em flagrante. Porque ela está se tornando o quê? Ilegal. Então, agora que você entendeu tudo, ó, teoria da prisão em flagrante, foi. A gente volta aqui aonde? No fundamento da peça. Qual é o fundamento da peça de relaxamento da prisão em flagrante? Você tem dois fundamentos obrigatórios. Não é colocar um só, não. No relaxamento da prisão em flagrante, eu quero os dois, para você não correr risco de perder pontos preciosos. Porque são esses mini pontos que somados fazem a diferença no final. Que pode ser a diferença do seu sucesso ou do seu insucesso. E eu tenho certeza que se você está comigo, está me escutando, está assistindo, você vai ser uma pessoa de sucesso e vai arrebentar. Então vamos lá, turma. Qual é o fundamento do relaxamento da prisão em flagrante? Artigo 5º, olha lá, inciso 65 da Constituição Federal. Combinado com o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se você não reparou, os dois já estão grifados de azul. Porque o azul é a fundamentação jurídica da peça. E qual vai ser o pedido do relaxamento da prisão em flagrante? Muito simples. Você vai pedir para que o juiz relaxe a prisão em flagrante e espeça-se em favor do réu o quê? Alvará de soltura, para que ele possa vir em liberdade. Então, o pedido é relaxamento da prisão em flagrante. Combinado, né, turma? Com a consequente expedição de alvará de soltura. E agora sim, nós terminamos, então, a nossa primeira peça, que é o relaxamento da prisão em flagrante. Então, o que eu vou fazer com você agora? Eu vou treinar. Eu vou fazer com você agora um exemplo de relaxamento da prisão em flagrante. Vamos lá comigo, então. Um exemplo de relaxamento da prisão em flagrante. Então, o que eu vou fazer com você? Lembra que eu te falei, no momento anterior da aula, que, em momento anterior da aula, eu te falei assim, ó. Você tem duas espécies de peças processuais. Você tem a peça simples e a peça composta. E eu falei que eu voltaria a aprofundar nesses temas simples e composta no momento oportuno. E agora é o momento oportuno, porque eu estou fazendo a primeira peça com você. E o relaxamento da prisão em flagrante é uma peça o quê? Simples. Então eu vou utilizar agora o relaxamento da prisão em flagrante para te mostrar na prática como que você desenvolve uma peça processual perfeita. Então tá bom. Eu vou criar aqui agora, e depois na sua apostila vai ter um exercício que você vai o quê? Fazer, e depois você vai solicitar o gabarito. Que na verdade, não precisa nem solicitar, que vai estar lá no final para você o gabarito da peça que você vai treinar depois sozinho. Então essa aqui você vai acompanhar, eu vou fazer com você, eu vou te ensinar, e depois você vai pegar. E vai fazer sozinho a peça que está lá no final, que eu vou deixar de exercício na apostila, que no seu material está escrito aí qual é a peça, o número da peça, e você vai fazer. E tem o gabarito, tá, turma? Com inclusive a peça resolvidinha, para você ter segurança que você foi bem ou foi mal. Tá bom, turma? Então vamos comigo. Ó, vamos montar o esqueleto para você entender. Aquele esqueletinho que eu te ensinei, lá nos blocos anteriores, e depois vamos começar o desenvolvimento da peça. Provavelmente, a gente começa nesse bloco e termina só no outro, porque aqui eu vou te ensinar a escrever parágrafo por parágrafo. Eu peço desculpa, porque a minha letra não é das melhores. Vou me esforçar para fazer algo legível na lousa. Mas se você não conseguir entender o que eu estou escrevendo, eu vou falando o que eu estou escrevendo, porque se você não entende o que eu escrevo, pelo menos você entende o que eu falo. Eu espero, senão vai ficar difícil nossa comunicação. Então vamos imaginar que a prova da OAB conte assim para você. A prova da OAB conta assim para você. A prova fala.
no dia 10 de fevereiro de 2015, no dia 10 de fevereiro de 2015, o Tiago foi preso em flagrante, logo após matar Ricardo dentro de um bar. Segundo foi apurado, né? Segundo foi apurado, Tiago e Ricardo eram amigos, mas devido a uma discussão que até o momento não se apurou a razão do seu início, Tiago sacou de seu revólver e disparou 3 vezes contra Ricardo, que morreu de forma instantânea. Certo? Tiago saiu correndo do bar. E conforme eu já te expliquei naquele momento, né? 10 dias depois do crime, Tiago é preso em flagrante tomando uma água de coco com os alunos do atual concurso lá onde, turma? Em Natal, no Rio Grande do Norte. Perfeito? O delegado lá de Natal, na lavratura do auto de prisão em flagrante, ele não comunicou imediatamente ao juiz a prisão do Tiago. Bem como ele não expediu a nota de culpa. Certo? Deu para entender? Você foi procurado pela família do professor Tiago. E você, como advogado, tome a medida judicial cabível. Beleza? Então vamos lá. Vamos montar o esqueleto. Vamos lá. Vamos montar o esqueleto. Ó, você vai fazendo o seu rascunho. Primeiro, quem é o seu cliente? Aqui no nosso caso, seu cliente é o professor Tiago. Então, cliente, Tiago. Tiago, que no caso é o réu. 2. Qual é o crime que o Tiago está sendo acusado? O Tiago está sendo acusado de homicídio. Que segundo eu fiz aqui o exemplo, ele é o quê? Simples. Então é artigo 121, caput do Código Penal. 3. O que você vai colocar no 3? A pena. Qual é a pena do homicídio simples? A pena é de reclusão, tem que marcar isso, reclusão de 6 a 20 anos. Certo? 4 do nosso esqueleto, turma. O que você vai ver? Qual é o rito? O rito não é homicídio doloso? Então é rito especial do júri. Rito especial do júri. Vamos lá? Quinta, turma. Quinta. O que você vai marcar agora? Competência. Você vai abrir o quê? O artigo 109 da Constituição Federal. É competência da Justiça Federal ou estadual? Estadual. Eu troquei aqui, eu inverti só, né? Porque no meu espelho lá, eu tinha colocado ação penal na frente de competência. Tanto faz. Ação penal. Qual é a minha ação penal? Homicídio, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Vamos lá? Continua, turma. 7. Fase do processo. É o quê? Fase de inquérito policial. Vamos lá. 8ª.
Olha lá, ó. Momento processual. Qual é o momento? Prisão em flagrante. E essa prisão em flagrante é legal ou ilegal? Prisão em flagrante? Ilegal. Logo, qual é a peça? Qual é a peça? A peça é, você já sabe, relaxamento de prisão em flagrante. Com fundamento em qual artigo? 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Qual é o endereçamento? Vamos lá. Endereçamento. Cuidado. Então vamos lá. Você pode abreviar? Não, já vamos falar sobre isso. Endereçamento. Excelentíssimo. Eu vou abreviar aqui na lousa, mas na hora de fazer a peça para valer não vou, tá? Senhor, doutor, juiz de direito da... Aonde, turma? 3 pontinhos, já te falo sobre isso, vara do júri. Se é rito do júri, vara do júri. Da comarca de 3 pontinhos, barra 3 pontinhos. Qual que vai ser a tese? Qual que vai ser a tese, turma? Qual que vai ser a tese? A tese que você vai ter é que o flagrante é o quê? Ilegal. Você tem um vício material, porque o Tiago foi preso fora das hipóteses do 302. E você tem 2 vícios formais. Um porque a minha família não foi comunicada imediatamente, nem o juiz, nem o promotor. E o outro porque não foi expedido a nota de culpa. Então você escreve vício formal e os motivos, né? A não comunicação imediata e depois o quê? A ausência de nota de culpa. E por último, o que você faz no rascunho? O pedido. O que você vai pedir? O relaxamento da prisão em flagrante, com a consequente expedição de alvará de soltura. Beleza? Então calma, eu vou fazer na lousa com você passo a passo o desenvolvimento da peça. A única coisa que eu quero aqui para a gente terminar o bloco, que vai ficar para o bloco posterior, passo a passo, mas você já tem o esqueleto aí, vai acompanhando e vamos com tudo. Ó. O que eu quero te mostrar? Rapidamente. Rapidamente. Eu quero te mostrar assim. Ó. Veja comigo. Acompanha comigo. Acompanha comigo. Ó. Professor, eu posso criar dados na prova da OAB? Não pode. Tá? Eu fui preso em Natal. Porém, quem é o juiz competente para esse processo? A prova não falou. Porque o juiz competente, segundo o artigo 70, é o lugar onde o crime se consumou. 70 do CPP. E a prova não falou qual foi a cidade que eu coloquei o quê? Fim na vida do Ricardo. Então eu vou poder escrever o nome da cidade que eu estou fazendo a prova? Se a prova da OAB não falou que é, sei lá, Americana, Piracicaba, Campinas, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, eu posso inventar? Não, porque se você inventar, você está eliminado do certame. Porque você criou o dado, você só trabalha com aquilo que você tem. E o dado que eu não tenho, professor? Eu coloco 3 pontinhos. Eu não invento, eu coloco 3 pontinhos. Não pode passar traço? Não mais. Lê o edital que tem que ser 3 pontinhos. Tá bom? Professor, eu posso escrever fora das margens? Também está no edital. Não é lido que você escreve fora da margem. Posso riscar se eu errar? Pode. Pode riscar se errar. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Aí na sua apostila, tem uma folha padrão FGV, padrão segunda fase da OAB, que é o mesmo número de linhas, que é o mesmo tamanho de folha,
Então o que você vai fazer? Você vai imprimir várias dessas, porque você vai treinar não fazer no computador, porque no dia você, querido, vai escrever. Não vai fazer em folha de caderno normal, porque pode ser diferente. Então você tem que treinar na folha específica da prova. E você não pode inventar dados e nem se identificar no final. Eu posso no final colocar o meu nome como advogado? Não. É advogado 3 pontinhos. Escreveu o seu nome lá, acabou. Você só escreve o nome na folha de respostas, aonde pedir o seu nome, não na peça. Escreveu o nome, inventou o número de carteira de OAB que não tem no problema. Você continua bacharel, perdeu tudo que a gente está trabalhando aqui. Então não pode cometer essas gafes. Não pode cometer essas gafes. Deu para entender? Então o que eu vou pedir para você e vou ressaltar no próximo parágrafo? Eu vou ressaltar no próximo parágrafo que você tem que ter letra legível. Eu vou ressaltar no próximo parágrafo que você tem que fazer espaçamento, margeamento à esquerda, que nós também chamamos de parágrafo. E eu vou te contar uma coisa que você ainda não sabe. Porque a sua maior preocupação até aqui é, será que eu vou saber qual peça que é? Todos os alunos, sem exceção, quando começam a segunda fase, acham que a grande dificuldade da segunda fase é fazer o desenvolvimento, é a identificação da peça. E eu vou te provar durante o curso que a única coisa que você não vai errar é a identificação da peça. É impossível errar se você fizer o esqueleto do jeito que eu te ensinei. Que é aqui. Quando quer relaxamento de prisão em flagrante? Fase do processo, inquérito. Momento do processo, flagrante ilegal. Peça, relaxamento do flagrante. Tem como errar? Tem como errar. O maior número de reprovação da OAB está onde? No desenvolvimento do direito. No desenvolvimento do direito. E é isso que eu vou pegar no seu pé no próximo bloco. Mas desde já eu vou te ensinar. Como é que eu desenvolvo o direito? Nós vamos trabalhar com a questão das famosas premissas. O que é essa história de premissas, professor? Então vamos aprender. Toda tese que você encontrar, lembra lá no espelho, no esqueletinho, teses, você vai marcando no rascunho as teses. Toda tese sua tem que ter quantos parágrafos? 3. Então, se no nosso caso, nós temos 3 teses, quantos parágrafos? 9 parágrafos. Porque são 3 parágrafos por tese. Em qual ordem? Se você aprender assim, acabou! Você vai fazer a peça 5 pontos no OAB. Você vai ficar famoso. Você vai pôr aí na internet, nos blogs, que você gabaritou a peça. Você não quer? Tenho certeza que você quer. E você merece. Porque você está aqui comigo, está estudando, e eu vou te ensinar como fazer. Então, como é que você desenvolve o direito, que é onde os alunos têm dificuldade? Você trabalha com a situação das premissas. Você trabalha com essa situação das premissas. O que é essa história de premissas, professor? Então vamos lá, premissas. Eu tenho o meu primeiro parágrafo do direito, é sempre o que eu chamo de premissa maior. E o que é a premissa maior? O direito. A premissa maior é o direito, não entendi. É você falar com as suas palavras o que o artigo da lei, ou seja, o direito, fala sobre aquilo que você quer trabalhar. E depois você vem com a premissa o quê? Menor. A premissa menor é o caso concreto. Você vai mostrar que no caso concreto, esse direito foi provavelmente o quê? Afrontado. Premissa maior é o direito, com as suas palavras. Não é copiar artigo, não se copia artigo. Você escreve o artigo da lei com as suas palavras. Premissa menor, eu conto o caso concreto. E o terceiro parágrafo é a conclusão.
conclusão. Veja, se o direito fala X e no caso contrário estão fazendo Y, conclui o raciocínio. No nosso exemplo aqui do próximo bloco, que você vai assistir daqui a pouquinho, é o que, turma? A ilegalidade do flagrante. Tá bom? Guarda isso e daqui a pouco eu volto fazendo parágrafo por parágrafo da peça. Mostrando para você como é que você vai fazer, né, turma? O endereçamento, número de linhas, margeamento, qualificação, fatos, direito e pedido. E aprovação à vista. Tá bom, turma? Nos vemos então no próximo bloco. Fica com Deus.